Cara, uma parada que me irrita muito, não é só no Gabigol, mas os jogadores atualmente, é o seguinte, a imprensa não vê o treino. Então vocês falam várias besteiras. Então deixa ver, pô. Ué, quem não deixa é o Flamengo. Quem reclama que tem informações erradas porque a imprensa não vê o treino é o Flamengo. Então tem uma solução, não tem? Deixa ver. Deixa ver o treino. E aí falaram, não? Porra! Ele treinou a semana inteira com esse time, treinou errado então, irmão. É. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. São jogadores que não estão bem nas suas posições originais. É. E aí você mexe 2 vezes no time, deslocando esses caras pra outras posições. Sim. É loucura. Mas claramente a decisão da coletiva do Gabigol não partiu somente dele, né? Aquilo ali foi uma decisão em conjunto. Mas eu acho que ele tem que pra falar. blindar o treinador antes de uma grande final. Mas ele tem que falar, Cantarelli. Hoje em dia os jogadores falam muito pouco. É. E normalmente por veículos oficiais, não, né? Mas esse chapa branca, esse argumento, assim, a gente tem que falar o que acontece. Essa estratégia da imprensa estar distante do que acontece, essa estratégia é do clube. Os clubes brasileiros definiram que essa é a melhor forma de fazer. É uma importação de um modelo europeu, né? A gente viu os treinos do Sampaoli? Ninguém viu os treinos do Sampaoli. Adiantou o quê? Nada. Então, a escalação vaza do mesmo jeito. Ah, mas vocês não veem os treinos. Não é porque a gente não quer, não. Porque o Flamengo não deixa. Então é só o Flamengo deixar. A gente vê os treinos que a gente vai saber de que forma acontece, o que dá certo no campo e não. Porque ele escalou aquele time. Porque ele escalou aquele time. Treinando bem. O Davi Luiz estava treinando bem de volante. Isso aí da imprensa não saber é culpa do Flamengo. E aí o pior, quando vaza alguma coisa, o X9 não pode vazar. Pô, mano, vocês querem o quê? Não, depois ainda atacam a imprensa por analisarem só o jogo. Mas é o jogo que a gente tem. É o jogo que a gente tem que analisar. A gente poderia analisar mais. Vocês querem que a gente analise mais? Vocês jogadores, vocês, né, representantes dos clubes, treinadores, a gente pode analisar mais. Sabe como? Abrindo os treinos, pô. Se expressando mais. Se expressando mais. A gente de rádio, por exemplo, não pode mais ouvir os jogadores. Não, vamos ver. Quantas vezes o Gabigol já deu entrevista pra Transamérica, por exemplo? Nenhuma. Por quê? Porque a gente não pode entrevistar. Se pedir, ele não vai dar entrevista. A gente só conseguiu entrevistas esse ano, na beira do campo, na final do Campeonato Carioca, com jogadores do Fluminense. Que tinham sido campeões. Não tô dizendo Transamérica, não. Hoje os jogadores... Todas as emissoras. É muito difícil. Olha que eu tenho um podcast, o Charla, que a gente leva jogador pra caramba. E mesmo assim, alguns é uma luta. Muita dificuldade. Pra você ter uma ideia, lá no Charla, tem muito jogador que eu falo, o cara quer ir e assessorias de imprensa não deixam, pô. Mas muitos, não é, são poucos, não, que assistem e tudo mais, querem falar. Então, assim, a estrutura hoje do futebol, ela é feita para afastar a imprensa. A imprensa está afastada, e vai ter também uma análise rasa, talvez, porque está afastada, e aí o cara vai reclamar da análise rasa que a imprensa tem. Não, então abre o treino, porra. E o torcedor também, né? Os caras vivem numa bolha. Não, abre o treino, os jogadores sejam mais, como se diz? Solícitos. A gente quer falar, a gente quer entender as coisas melhor. Então ajuda aí. Acho que seria melhor pra gente e pro nosso público e pro torcedor de futebol, né? É óbvio. A gente ter mais embasamento pra comentar. Mas é óbvio. E até pro torcedor ia chegar as coisas mais corretamente. Se o Gabigol falasse mais vezes, normalmente quem fala no Flamengo é o Everton Ribeiro, 99% das vezes. Ah, mas é sempre assim, Bruno Cantarelli. Não é. Se você for observar a estruturação do esporte dos Estados Unidos, não dá pra falar que é uma organização ultrapassada. NBA, NFL, os caras falam a todo momento. No vestiário, irmão, até hoje. LeBron James fala no vestiário. Pô. Toma até multa se não falar. Então assim, porque vem o negócio como entretenimento. Quanto mais informação tiver, maior o entretenimento. É assim, só que aqui no Brasil a gente copia coisas. No Rio de Janeiro, especificamente, é mais difícil ainda. É a cópia. E aí depois, não, a imprensa não sabe, vocês não veem os treinos. É óbvio que a gente não vê, a gente não pode. Mas pergunta pros jogadores. Cara, a gente não consegue chegar nos jogadores. Eles são completamente, como é que eu vou dizer? Isolados. É a Copa de modelo europeu, e o europeu em si é muito mais frio que a gente, né? É isso. Então, mano, falem mais, Gabigol. Apareceu agora. Quantas entrevistas você viu do Gabigol no ano? Pouquíssimas. Depois da eliminação da Libertadores não teve. Eu lembro Apareça mais, pra falar a real. Eu lembro daquela lá, o Flamengo não é Big Brother. Pro Eric Faria. Não, é isso. E mesmo assim, porque o clube tem que ceder um jogador pra emissora de televisão no final do jogo. Sim, eu vou falar. Teve o evento da final da Copa do Brasil e a gente não viu praticamente nenhuma declaração. Só o Everton Ribeiro parou pra falar. O Felipe Luiz disse que não podia. Foi lá representar o Flamengo. Mas do São Paulo a galera toda falou, por exemplo. Tem zona mista. Aqui no Rio de Janeiro não tem, né? Não, eu tive um choque em relação à imprensa, a gente tem que falar. Fui pro Sul agora, irmão, é outra parada. E olha que tem também uma estrutura de assessoria e tudo mais, é uma outra coisa. Então, assim,
não adianta você, torcedor, que comprar esse argumento. É assim, nós tentamos falar com os jogadores e desistimos em algum momento, porque é impossível. É impossível hoje você falar com um jogador de futebol, principalmente no Flamengo, por exemplo. É muito difícil. No Flamengo, até o próprio treinador, ele tem perguntas limitadas ali na entrevista coletiva e mal fala português, né? Então não adianta. Então até pra ouvir o treinador Mas vocês têm que perguntar, não dá pra perguntar. Não dá pra ver treino. Isso é uma estratégia do Flamengo. Então não dá pra criticar a imprensa e ficar distante, porque é esse o objetivo do Flamengo hoje como comunicação. Isso me incomodou muito na entrevista do Gabigol. E nas outras perguntas, claramente ele foi orientado a meio que ser um cara ali na entrevista não combativo, tentar levar pra botar água na fervura pro Flamengo e também se colocar como anteparo ao trabalho horroroso que faz Jorge Sampaoli, para que o Flamengo tenha um mínimo de condição de chegar disputando um título da Copa do Brasil após uma atuação tenebrosa. O objetivo ali era tentar passar a sensação de que estava tudo bem. Não pensa você que é tudo aleatório. No futebol é tudo pensado internamente, coisas são construídas. Tira isso da cabeça, que o Gabigol foi lá, pegou e foi lá falar, não, aquilo ali é tudo, enfim, arquitetado para saber como o time que tomou aquela pancada que o Flamengo não pode tomar. Então, assim, o Flamengo tomou essa pancada. Agora, cara, essa questão de toda hora a imprensa ser culpada pelo que tá acontecendo, desculpa, mano, você pode ficar distante da realidade, tá ligado? A realidade tá em frente aos seus olhos. Pela segunda vez após uma data FIFA, onde o time tem 11 dias pra trabalhar, o Flamengo tomou uma pancada. Foi assim quando o Bragantino, foi assim agora.